Neste domingo acontece o Enem em todo o Brasil. E hoje nós vamos bater um papo de bastidores com ele que tem tudo a ver com o Enem. No meu tempo tinha tudo a ver com o vestibular. Ele é professor de História, João Maria Fraga. É um prazer ter você aqui, professor. Prazer é todo nosso. Prazer meu por estar aqui e compartilhar um pouco aqui desse tempo com vocês. Aproveitando o mote do Enem que acontece nesse domingo, mas até chegar no Enem eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque eu sei que é uma história bonita e que muitos de nós passamos por coisas parecidas, né? Nossas famílias. E eu sei que sua família é de Macau e você veio para cá novo para estudar. Conta um pouco dessa história pra gente. Lá em Macau só havia ensino até o que hoje corresponde a 9º ano, né? Ensino Fundamental 2. E aí o sonho da minha mãe era formar todos os filhos. Ela que era analfabeta, que nunca teve a oportunidade de estudar, assim como o meu pai também, mas que era afilhada de um grande intelectual do Rio Grande do Norte, Manuel Rodrigues de Mello, lá de Pendência, o Padim Badel. Então o sonho dela era fazer com que os filhos estudassem igual o Padim Badel, para ser um homem culto, inteligente, como o Padim Badel, que ela admirava tanto. Para ter as oportunidades que ela não tinha tido. Exatamente. Aí, quando meu irmão chegou na idade de ir para o ensino médio, ele submeteu ao exame da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, ETFET, e aí passou. Aí ele veio para cá, ele foi o primeiro. E minha mãe, como não queria que os outros não tivessem a mesma oportunidade, resolveu trazer todos. Botou tudo que a gente tinha em cima num carro e nós viemos para cá, morar ali na rua Teófilo Brandão, ali no Alto do Juruá, ali no pé do morro de Mãe Luísa, onde nós moramos há alguns anos. E depois, finalmente, conseguimos a nossa primeira casa própria no Conjunto Pirangi. João, você tem uma coisa interessante da sua história também, que eu conheço, que é que você estava estudando para ser padre, é isso? Você quis ser padre mesmo? Eu, na minha adolescência, eu acreditava que tinha a vocação sacerdotal e conheci uma grande figura humana, uma referência, inclusive, na minha formação de valores, Hudson Brandão, né? Que era reitor do Seminário São Pedro, que abria aos sábados e domingos o seminário para que meninos lá do Alto do Juruá, ali do pé do Morro, ali da 2 de Novembro, ali da Teófilo Brandão, da Rua Boa Vista, da Guanabara, todos nós saíamos das nossas ruas e íamos para o Seminário de São Pedro. Chupar pitomba, tinha muita pitomba ali, e também ouvir as conversas de Padre Hudson, né? Aprender também com Murilo, com Roberto, que eram seminaristas da época, e que hoje são párocos, aqui em Parnamirim e lá em Mãe Luísa. A minha geração foi muito influenciada por um grande padre, Sabino Gentili. Padre Sabino, saudoso Padre Sabino. Isso, um homem do bem, um homem de Deus, um homem que fez um grande ministério sacerdotal ali em Mãe Luísa, levando cidadania e dignidade para o bairro, transformando Mãe Luísa, que era até então vista como uma favela, num bairro. Sim, numa comunidade que até hoje usufrui, né, e aprendeu muito com o Padre Sabino, que hoje ainda tem que a sequência é dada. Por Robério. Com o Padre Robério. Então vocês foram colegas, mas em que momento você disse, não, eu era um menino, né, na verdade, fazia o pré-vocacional. O Robério já era um pouco mais velho, assim como o Murilo, Roberto, Moésio, que era do nosso grupo, e foi o único que de fato entrou e foi realmente estudar para ser sacerdote. Mas aí eu fui percebendo, né, que aquela não era a minha vocação, né, que eu não tinha essa vocação para ser padre. Por quê? Porque eu comecei a ter, né, sensações diferentes. Começou a aparecer as meninas, a paixão, né, o amor. E aí eu fui vendo que não era esse o plano de Deus para a minha vida. O plano de Deus para a minha vida era outro. Depois eu descobri qual era o plano de Deus. O plano de Deus na minha vida era ser pai, construir minha família e ser um educador, ser um professor, ajudar gerações e gerações a realizar o grande sonho de estudar na universidade pública. João, então a sua história é interessante, porque eu sei que você quis ser seminarista, depois mudou de rota, mas eu sei também que você quis ser engenheiro, não é isso?
que fez você mudar de ideia e levar você para a educação e para ser professor? Eu estudava na ETFER, né? Estudava na ETFER e fazia militância estudantil também, né? Era liderança estudantil lá na ETFER. E fazia o curso de edificações. A minha intenção era sair do curso de edificações para fazer engenharia civil. Seria o natural, né? O natural. Só que eu entro numa sala de aula do cursinho Hipócrates e com quem eu me deparo? O maior professor de história que eu tive na minha vida, o professor Geraldo Lucas, meu conterrâneo de Macau, que me fez assistir uma aula de história que me deixou completamente apaixonado e convicto de que aquela era a minha vocação. Então você desistiu de ser engenheiro, mas como é que foi quando chegar em casa e dizer, não vou mais ser engenheiro não, agora eu quero dar aula? Eu sempre fui muito incisivo. Quem me conhece sabe disso, eu sou muito decisivo quando eu tomo as minhas decisões. Decidiu, tá decidido? Decidi, tá decidido. Eu fui ao cursinho, me matriculei no Hipócrates e, coincidentemente, a primeira aula que eu assisti foi do professor Geraldão. Para mim, o maior professor que eu tive em toda a minha vida, como professor de história. Um professor que mudou praticamente a minha vida, porque eu assisto a aula de Geraldo, eu me surpreendo com aquele vozeirão, com aquela autoridade, com aquele conhecimento todo que Geraldo tinha. E aí eu chego em casa, mãe, eu quero ser professor de história. Eu descobri minha vocação é ser professor. Eu assisti aula com um professor e disse, quem diabo é esse professor? Pelo amor de Deus. Eu disse, é um fortão, um negão, com a voz alta, forte. É Geraldão. Era Geraldão. Geraldo o quê? Geraldo Lucas. Será que é Geraldo Evangelista, lá de Macau? Aí contou a história de Geraldo Evangelista, lá de Macau. Na aula subsequente, eu chego e digo, professor, o senhor é Geraldo Evangelista, lá de Macau? Sou eu mesmo. Aí foi minha mãe, disse que lhe conhece, mas tá dando nada de raiva porque o senhor mudou a minha trajetória aí, porque eu vou ser professor de história, um dia eu vou ser tão bom quanto o senhor é a minha inspiração. João, então você enveredou pela educação, mas você também participou de movimento estudantil. É verdade que você foi filiado ao PCdoB? Eu na realidade fui um dos responsáveis pela reconstrução do Partido Comunista do Brasil aqui no Rio Grande do Norte. E aí eu conheci através da minha irmã, a Ceissa, o partido, não conhecia. Eu, muito curioso que sou, peguei um livro, por acaso, que estava embaixo da cama dela, porque os livros eram tudo secreto, o partido era semi-clandestino na época. E aí eu comecei a ler, o livro era Ideologia Alemã, que Marx fez na sua versão original, com o nome de A Crítica Roedora dos Ratos, que era um manuscrito que Marx fez, rompendo, né, com o idealismo hegeliano e criando a sua teoria marxista do ponto de vista da filosofia. Aí ficou a semente, aí depois ela me procurou e disse, olha, eu queria que você conhecesse uma coisa aqui, uma reunião, e que onde é essa reunião, não posso lhe dizer. Nós não vivíamos mais os anos de chumbo, já vivíamos a semi-clandestinidade, a abertura política, mas o medo, aquela paranoia dos anos de chumbo ainda era muito forte na cabeça daquela militância. E aí eu fui para a reunião e conheci uma grande figura humana que eu tenho um carinho especial, Alírio Guerra e Glênio Sá. Dois grandes homens que foram influenciadores também muito fortemente do meu caráter, dos meus valores. Dois grandes comunistas, hoje algo tão em falta nesse país, porque hoje em dia, né, tanta gente aí que se diz comunista, para quem... Fora a deturpação do termo, né? Pois porque se leva para o... Pois é. Aproveitando esse tema do comunismo, você que é professor e explica né, e tenta levar o conhecimento das pessoas. Há muita desinformação hoje em dia, não há? Nós vivemos precisamente nesse momento um momento de disputa de memória. Né? Você tem uma narrativa que foi construída pelos setores progressistas e de esquerda, que foi construída após o regime de exceção, que durou de 1964 até 85. E hoje você tem um setor conservador, né, que chegou ao poder através do voto, não a partir das armas, né, que é hegemonizado por setores conservadores do neopentecostalismo,
né? Representado por figuras como Edir Macedo, Silane Malafaia e etc. E você tem setores militares. O governo hoje, por exemplo, que tem um maior número de generais do que teve Médici no auge do regime militar, que compõe o governo. Então, esses setores conservadores disputam hoje uma narrativa da história do Brasil. Então, vocês vejam que foi golpe em 64. Não, não foi golpe não, foi um contragolpe. A esquerda ia dar um golpe, ia transformar o Brasil em Cuba. Não é? Ou seja, houve escravidão no Brasil? Não, mas já havia escravidão na África. Os negros escravizavam negros. Ou seja, nós vivemos uma época de destruição ou tentativa de destruição de uma narrativa feita e construção de uma nova narrativa que vai tentar mostrar o que houve de positivo nas presenças militares. Por exemplo, a Guerra do Paraguai, né? Por exemplo, a proclamação da República, a Guerra do Paraguai e a influência do Exército que volta da Guerra do Paraguai para fazer a proclamação da República e para ajudar na abolição. Então, tentando mostrar às Forças Armadas o que houve de positivo, que eles deram de contribuição, de positividade à história do Brasil. Por exemplo, o milagre brasileiro, por exemplo, o desenvolvimento que ocorreu na época dos militares, ou seja, há uma tentativa de construir uma narrativa na história diferente da história e da narrativa que nós fomos acostumados a ler com Florestan, com Roberto Amado, essa turma mais de e quando a gente entende que a gente está na era da pós-verdade, onde as pessoas agora acreditam no que elas querem acreditar e as teorias elas são refutadas e outras são criadas com base no que você pensa, né? E não no que sem ciência. Sem ciência nenhuma, então isso se agrava, mas é um momento, eu diria, um momento esquisito, no mínimo, que o país vem viver. E que não é o Brasil apenas. Você acha que na Alemanha educação... tem alemão dizendo que não houve holocausto. Que não houve campo de concentração, não existiu. Isso é tudo fantasia, tudo mentira. Você acha que mudou muita coisa de quando você começou a dar aula para hoje? Claro que o vestibular mudou, virou Enem, muita coisa mudou, mas o que você poderia dizer para a gente? Hoje o professor de história ele tem que ter muita habilidade. Habilidade para não ser um formador de uma opinião engessada ali e tal, sim, tipo sim, um ideólogo. A reflexão, né? Mas também não ser um professor sem visão crítica. O professor ele não pode tentar manipular o pensamento do seu aluno, levando a ele uma única visão. Eu, dentro da minha sala de aula, eu busco mostrar essa pluralidade. Por exemplo, uma visão mais crítica da história, mas também essa visão conservadora que está aí disputando a narrativa e eu tentando fazer o contraponto. Olha, se pode pensar a história assim, através desses autores, mas existem autores aí que estão escrevendo sobre a história do Brasil, tentando revisar e que tem dito isso aqui. João, nosso tempo é muito rápido. Claro que um cara como você tem muitas histórias para contar, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. Eu quero lhe agradecer e já lhe convidar para próximas oportunidades. Você também vir aqui comentar, falar inclusive da prova, né, como é que foi, porque nós estamos aí em vias de ter o Enem, né, nessa semana e quero lhe agradecer. Muito obrigado por estar aqui. De nada, eu que agradeço. Conversar sobre esses assuntos é algo importante. Conversar sobre a história da minha vida, então, por quê? Porque muitos meninos e meninas têm histórias similares à minha. Eu gostaria de deixar aqui esse recado para que você não desista, para que você não abandone o seu sonho. O sonho, quando se sonha só, é só um sonho. Mas o sonho, quando se sonha junto, é a realidade que já começou. Foi essa a realidade que minha mãe sonhou com meu pai e construiu. Hoje, todos os filhos formados e bem-sucedidos na sua atividade profissional. O próximo é você, acredite. É isso, e para você que vai fazer o Enem neste domingo, eu desejo muito boa sorte e no sábado que vem acompanhe a gente aqui de novo no Papo de Bastidores.